Oi, eu sou a professora Leila. Tudo bem com vocês? Bora conversar um pouquinho? A gente vai bater um papo sobre como convencer uma geração inteira ao direitos. Tem uma geração inteira sendo convencida de que ter direitos trabalhistas é ruim. Tirar férias é ruim, 13º, FGTS, que descansar é ruim. Bom mesmo é trabalhar sem garantia nenhuma, sem estabilidade, sem horário, sem aposentadoria, sem limite, sem proteção. E pior, estão chamando isso de liberdade. Então hoje eu quero conversar seriamente com vocês sobre como transformaram a precarização em sonho de vida. Sim, porque tem muita gente ali na casa dos 18, 20, 25 anos repetindo que CLT é escravidão. Mas quando você pergunta, tá bom, então me explica, o que é FGTS? Silêncio. Me explica o que acontece quando o trabalhador é demitido? Silêncio. Então hoje a gente vai fazer uma coisa rara aqui na internet. A gente vai tentar entender um pouquinho como funciona o trabalho de verdade. Outro dia eu vi um vídeo de um garoto falando que preferia ser livre a ser escravo da CLT. O detalhe é que ele estava gravando o vídeo dentro do carro, fazendo entrega num domingo, às 11 horas da noite. E aí eu fiquei pensando em que momento a exaustão virou sinônimo de liberdade, de sonho, né? De liberdade mesmo. A internet criou uma estética que é a estética do sucesso cansado. Vídeo de influenciador com notebook na praia, café gourmet, trader gritando, faça dinheiro dormindo, ganhe 20 mil sem sair de casa. Mas não mostra a ansiedade, o burnout, a dívida, o algoritmo punindo os trabalhadores, a pessoa respondendo o cliente meia-noite com medo de perder a renda. Isso não é impressão nossa não, tá? Em relação ao burnout. Os afastamentos por burnout cresceram absurdamente nos últimos anos aqui no Brasil. Enquanto a internet romantiza a produtividade, o adoecimento mental do trabalhador dispara. Isso é uma cultura de coach, que faz a culpa individual. Um discurso com uma mágica ideológica, em que transforma problemas coletivos em fracassos individuais. Se o salário está baixo, se você está desempregado, com burnout, tudo é culpa sua. A precarização é culpa sua. Criaram uma cultura onde se você está cansado, a culpa é sua. Se você está pobre, se você não venceu, a culpa é sua porque não acordou às 5 horas da manhã. Enquanto isso, o cara que está falando isso herdou patrimônio, contatos, estabilidade financeira e quer ensinar meritocracia para quem pega 3 ônibus para trabalhar. Eu li o relato de uma pessoa esses dias dizendo que não tinha mais vontade de levantar da cama, de tão cansada. Isso virou normal. A gente normalizou gente emocionalmente destruída, chamando isso de alta performance. Isso é um grande golpe, o grande golpe da liberdade. A precarização mudou de roupa, mudou de discurso. Antes dizia-se, você vai obedecer. Agora ela diz, você é empreendedor de si mesmo. Você é um empresário de si mesmo. E você percebeu que o coach milionário nunca quer que você fique rico ali, quietinho. Não, ele quer fazer barulho, quer vender curso, mentoria, comunidade, método, mindset quântico, desafio de produtividade. Mas para entender por que convenceram tanta gente a odiar direitos, a gente precisa voltar um pouquinho, porque existe uma pergunta importante aqui. Por que a CLT surgiu, você sabe? Vamos entender um pouquinho o que é a CLT de verdade. Aí, primeiramente, a gente precisa dizer que ela não é profissão, não é empresa, não é salário. CLT é um conjunto de leis que regula as relações entre patrões e empregados. Pensa assim, se não existisse lei trabalhista, os patrões poderiam te obrigar a trabalhar 16 horas, não pagar suas férias, atrasar seu salário, te mandar embora sem nada, demitir você porque você engravidou. E antes dessas leis, era assim mesmo que funcionava. Crianças trabalhavam em fábricas, gente morria em mina, pessoas trabalhavam até desmaiar. Direito trabalhista não nasceu porque o empresário ficou bonzinho de uma hora para outra. Nasceu porque trabalhadores fizeram greves, apanharam, foram presos e morreram lutando até. Todo o direito trabalhista custou conflito social. Até a jornada de 8 horas foi tratada como um absurdo econômico quando os trabalhadores começaram a lutar por ela. Curiosamente, toda ampliação de direitos trabalhistas sempre foi tratada como uma ameaça à economia, como uma hecatombe para o mundo do empresário. CLT é escravidão? Não. Nesse caso, a palavra até virou meme, escravidão no caso. CLT é escravidão moderna, alguns dizem, e eu te digo, não. Escravidão, de verdade, é trabalhar sem proteção, sem liberdade real, sem possibilidade de recusa, sem segurança.
Vamos parar e comparar um pouquinho. Uma pessoa que trabalha CLT, ela tem salário fixo, férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego, licença médica, aposentadoria, limite de jornada. E uma pessoa que trabalha de aplicativo ou trabalho informal, ela não tem férias, não tem renda mínima garantida, não tem, portanto, estabilidade, não pode descansar, porque se descansa não ganha, não tem uma aposentadoria digna, se tiver tem que pagar para isso, paga pelo seu combustível, paga a manutenção do seu carro ou da sua empresa, enfim, de lugar, e assume todo o risco sozinho. E agora me explica, qual dos dois está mais protegido? O CLT ou o uberizado? Tem entregador trabalhando gripado, porque se parar de rodar, não fecha as contas em casa. Tem gente trabalhando com febre, porque trabalhadores precarizados não descansam, porque senão eles perdem renda. Isso não é liberdade, gente. Isso é vulnerabilidade. Existe um documentário que é excelente, chama Gig, a uberização do trabalho. E ele mostra exatamente essa lógica. O trabalhador assume o risco, o custo, o desgaste, enquanto a plataforma vende liberdade. Porque o aplicativo não grita com você. O algoritmo faz isso, e é em silêncio, né? E a gente precisa falar um pouquinho também da pejotização. Uma palavra que tem aparecido muito na internet porque está um julgamento agora, né, no STF. E aqui eu preciso ser honesta. CPJ não é automaticamente ser ruim, não, tá? Existe empreendedorismo real, a gente não está negando isso. Existe gente que ganha muito bem como PJ, né, que é pessoa jurídica. Alguns médicos, programadores, consultores, advogados, artistas. Porque neste caso existe autonomia real. Dá para escolher o cliente, dá para negociar valor de contrato, dá para recusar o contrato se você não quiser. Vai trabalhar por projeto. O problema é quando usam isso para esconder relação de emprego. A empresa controla horário, cobra meta, exige exclusividade, manda na sua rotina, mas diz que você é parceiro. Parceiro que não pode escolher horário, que não pode negociar, que não pode descansar quando quer. E também não tem férias, 13º, FGTS e seguro-desemprego. Eu li um caso de um motorista de aplicativo que continuava rodando doente porque precisava pagar o aluguel do carro. Ele passou mal dirigindo, teve problemas, mas voltou a trabalhar assim mesmo. Porque se você é precarizado, não dá para parar. Não tem como. A empresa quer o poder da CLT sem os custos da CLT. E aí entra uma pergunta desconfortável. Por que existe tanto esforço para convencer trabalhador de que proteção é ruim? Engraçado, né? Porque direitos custam, gente. FGTS custa, 13º custa, licença, férias, tudo isso custa. E o sonho de muito empresário é ter trabalhadores disponíveis o tempo inteiro, sem responsabilidade nenhuma. Por isso explodiu a uberização, a pejotização, o contrato flexível, trabalho informal. Os patrões continuam mandando, mas agora fingem que você é só um parceiro. Você é mesmo seu próprio chefe? Vamos fazer um teste aqui agora, bem rapidinho. Se você é PJ, mas não escolhe seu horário, não escolhe o seu cliente, não escolhe o preço, precisa responder seu chefe no WhatsApp, precisa pedir autorização para tudo, então, em que parte exatamente você virou empresário? Especialistas já apontam, inclusive, que muitos trabalhadores de aplicativo vivem relações de subordinação controladas pelo algoritmo, né? O aplicativo que define o preço, o ritmo, punição, visibilidade, meta. Mas o discurso continua sendo, você é livre. Vem aquela, né, daquela máxima de que o empresário gera emprego. Isso é quase uma verdade sagrada. Mas vamos pensar friamente agora. Empresa não contrata porque acordou generosa. Ela contrata porque ela quer lucrar. Se não tiver gente comprando, ninguém contrata, gente. Quem movimenta a economia é o trabalhador consumindo. Quando o salário é ruim, o trabalhador compra menos, sai menos, consome menos, o comércio gira menos. Então, olha a contradição. O mesmo setor empresarial que reclama de salário e direito depende desesperadamente do consumidor. Estranho, né? Porque a economia não gira só na planilha. Ela gira na padaria, no mercado, no salão, na farmácia, na lojinha do bairro. Enquanto isso, tudo acontece e tem uma discussão acontecendo agora.
neste momento, enquanto eu estou falando aqui com vocês, lá no Congresso, e mostra exatamente o tamanho desse conflito. É a discussão sobre a jornada 6x1. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre ela, porque para quem nunca trabalhou assim, talvez seja difícil até entender. Mas quem já trabalhou em shopping, mercado, telemarketing, fast food, farmácia, sabe bem o que acontece, né? Tem gente que acorda às 4h30 da manhã, pega ônibus, lotado, né? Trabalha o dia inteiro em pé, volta para casa destruído, janta, cansado, dorme, no dia seguinte recomeça tudo de novo. 6 dias por semana. Tem gente que não tá vivendo, tá sobrevivendo. E as mulheres sabem, né? Filhos, ainda por cima, isso piora. E perceba uma coisa importante, essa pauta explodiu porque milhões de pessoas se reconheceram nela. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros apoia o fim da escala 6x1, 70%, salvo engano. Porque muita gente simplesmente está cansada, está exausta. O debate sobre a escala 6x1 cresceu depois que um trabalhador gravou um vídeo exausto falando da própria rotina. Milhões de pessoas se identificaram, porque o problema não é preguiça, gente, é esgotamento. E aí vem o argumento contrário, né? Aparece o discurso de sempre. Ah, mas se isso acontecer, a economia vai quebrar, vai gerar desemprego, as empresas não vão aguentar. Teve banqueiro falando de pequeno empresário, como se eles tivessem se importassem muito com isso, né? E toda vez que o trabalhador pediu dignidade, o apocalipse econômico foi anunciado. Quando lutaram pela jornada de 8 horas, férias, descanso semanal, proibição do trabalho infantil, também disseram que seria o fim da economia. Meu Deus, o mundo vai acabar. E não acabou. Tá todo mundo aqui. A economia continua girando. O debate sério não é as pessoas que querem trabalhar menos porque elas são preguiçosas. Isso é caricatura, isso é mentira. O debate real deve ser quanto da vida humana deve ser consumida pelo trabalho. Quanto tempo a gente precisa trabalhar? A tecnologia aumentou a produtividade, a automação aumentou, né, a produtividade. A inteligência artificial ainda vai aumentar mais a produtividade. E o trabalhador continua exausto, tendo que trabalhar 6 dias por semana. A humanidade criou tecnologia para facilitar a vida e o resultado foi gente respondendo mensagem de trabalho meia-noite. O que precisa melhorar? A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Defender direitos, gente, não significa dizer que a CLT é perfeita. Tem algumas coisas ruins, os salários são mais baixos, né? Tem burnout, transporte desumano, jornada abusiva. A solução não é destruir direitos, gente, é ampliá-los, é ampliar direitos. Porque tem que discutir mesmo redução de jornada, escala 4x3, proteção para trabalhador de aplicativo, saúde mental, fortalecimento sindical e tributação mais justa. Você não precisa odiar o empreendedorismo para defender direitos trabalhistas. Pelo contrário, você não precisa odiar a empresa, não sempre, né? Mas precisa entender uma coisa básica. Sem proteção, o lado mais fraco sempre perde. O lado do trabalhador, né? Os direitos trabalhistas existem porque trabalhadores sozinhos raramente conseguem negociar em pé de igualdade com quem tem dinheiro, empresa, influência, lobby político. E quando fazem você acreditar que proteção é ruim, pode ter certeza, quem ganha não é você. Nenhuma geração antes da nossa lutou para perder direitos, mas a nossa está sendo convencida a entregar férias, descanso, aposentadoria, estabilidade, tempo de vida e ainda chamar isso de liberdade. Talvez a pergunta mais importante não seja como ganhar mais, talvez seja que tipo de vida estão ensinando a gente a aceitar. É isso. Bora discutir mais aqui nos comentários? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e de compartilhar esse vídeo. E se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo. Fim da escala 6x1 já. Obrigada e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.